Olá, tudo bem? Você está na coluna de Hermetismo. Meu nome é Marcelo Deldébio, eu estou no Projeto Mayhem e hoje nós vamos falar um pouquinho das ligações entre o Hermetismo, a Cabala e a Maçonaria. Então, se você estava acompanhando, você viu semana passada a gente falou sobre os Cavaleiros Templários, né? Então, no fim dos Cavaleiros Templários, 1314, quando Jacques de Molay é queimado e tal, e o início da maçonaria em 1717, a gente tem aí uns 400 anos meio nebulosos que fazem a união dessas duas ordens iniciáticas. Então muita gente vira e fala, poxa, a maçonaria surgiu em 1717, mas o cara não estava num bar com os amigos e de repente da cartola ele virou e falou, vamos fazer aqui um ritual alquímico cabalista e chamar de maçonaria. Não foi isso que aconteceu. Então tudo tem um princípio, então a gente já viu isso lá nos princípios herméticos. E o princípio da maçonaria se deu nas ordens de construtores. Então, lembra que eu falei dos templários? Eles participavam das cruzadas, eles tinham toda essa estrutura bancária, a estrutura dos hospitais, etc. E eles precisavam de maçons. Maçom quer dizer construtor. Então, quem é que construiu o castelo dos templários? Quem é que construía os hospitais? Quem é que construía as catedrais? Então, eram guildas de construtores. Eles construíam pontes, eles construíam aquedutos. Então, essa ordem que foi um dia se tornar maçonaria, ela já era as ordens dos Fabrorum Romano. Ela era as ordens dos construtores, as guildas de construtores. Então, a gente tem exemplo de rituais que são muito próximos do maçom de hoje em dia, já por volta de 1300 e pouquinho, né? A Carta de Bolonha, que é o documento mais antigo que a gente tem das guildas de construtor. E esses caras, como eles faziam meio parte dos templários, quando os templários foram destruídos, né, capturados e viraram perseguidos, essa estrutura de ordem secreta, ela se tornou especialista em fugir da Inquisição, fugir da igreja. Então ela juntava e reunia guildas de construtores, que eram tudo por cima, né, ali dos panos, e ao mesmo tempo eles tinham uma ordem secreta subterrânea que abrigava cientista, que abrigava aqueles que pensavam, né, que a Terra era redonda, diferente do pensamento da igreja, aqueles que conseguiam provar que a igreja estava errada em muitas formas e eram condenados à fogueira. Então todos esses camaradas se escondiam sob o seio dessas ordens iniciáticas. Mas acontece um cataclismo, você fala, poxa, mas como é que isso tudo foi virar a maçonaria? Então a gente precisa ir até 1666, né, 666, que número cabalístico. Quando Londres pega fogo. Então a cidade inteira de Londres é queimada num incêndio terrível e o rei convoca todos os grandes guildas de maçons para ajudar na reconstrução da cidade em pedra. E aí o que acontece? Você já tinha todas essas guildas de pensadores, de maçons operativos que já eram hermetistas, rosacrucianos, alquimistas, pensadores, filósofos, e essas guildas se juntam num lugar só e eles ficam ali por mais de 50 anos reconstruindo a cidade. Então todas as guildas começaram a se unir e trazer conhecimentos comuns. Em 1717, eles decidiram unificar os rituais e unificar esses padrões no que a gente chama hoje em dia de Grande Loja Unida da Inglaterra. Então é a origem da maçonaria. Então o que eles fazem? Eles pegam todos esses maçons que até então eram operativos, né? Eles eram pedreiros, e eles passam a integrar outras pessoas. Eles passam a integrar filósofos, eles passam a integrar rosacruzes, eles passam a integrar alquimistas, pensadores. Aí você tem também luterano, calvinista, cátaro até, então judeu. Todo grupo que estava fugindo de pensadores, ele é unificado numa única ordem, cujos diretrizes já são feitas para se esconder do público. Então aí a gente vai ter aí uma ordem secreta, né, a princípio, porém nem tanto. Então se você tinha as chaves, você conseguia chegar nesse processo. E aí começa a maçonaria na história como a gente já conhece hoje em dia, né? Então é importante ver qual é essa ligação entre o hermetismo e a maçonaria. A gente vai ter um camarada
eu até anotei para não perder aqui, que chama Elias Ashmole, que ele foi um dos primeiros a estruturar o ritual maçônico. E ele era Rosa Cruz, era alquimista e era historiador. Então ele pegou os princípios da Kabbalah, os princípios lá do hermetismo, essa estrutura de árvore da vida, ele colocou dentro do ritual, dentro dos cargos em loja, dentro do funcionamento da maçonaria. Então a maçonaria se torna essa grande guardiã dos segredos esotéricos. E como a gente vai ver nos próximos episódios, a maçonaria ela se torna a base da qual todas as ordens iniciáticas e herméticas vão surgir. Então, até a próxima semana. Se você curtiu, deixa aí o seu joinha e a gente se vê.